Esse é um problema que aflige muitas pessoas. Eu fico impressionado, Denis, andando aqui pelas ruas de Recife, e também lá, quando estava em Goiânia ou outras cidades, a quantidade de farmácias que tem nas cidades. Tem uma farmácia ou duas em cada quarteirão. Isso implica que há uma demanda, muita gente, não é, comprando remédio. Boa parte desses remédios, dessas drogas, elas têm a ver exatamente com o estado emocional da pessoa, como as pesquisas aí mostram. Bom, Denis, vamos começar respondendo, apontando a origem da falta de paz. Por que as pessoas são ansiosas? Por que as pessoas não têm paz? Por que elas vivem angustiadas e atribuladas? A Bíblia nos diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, num paraíso perfeito, e o colocou lá para cuidar do jardim e lhe deu uma tarefa. Fez para ele uma companheira, entrou em pacto, em aliança com ele, e lhe deu a ordem de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava lá no meio do jardim. E Deus disse, no dia que você comer, você vai morrer. E nós conhecemos a história, está lá em Gênesis 3, o homem desobedeceu a Deus e com isso ele morreu. A morte ali não era só física, mas ela implicava na morte espiritual, na separação do homem do seu Criador. O homem se separou de Deus. O pecado abriu uma brecha, a desobediência abriu uma brecha entre a criatura e o Criador. E não somente isso, mas também entre o homem e a natureza e entre o homem e o seu semelhante. Ou seja, por causa do pecado, o homem vive separado, ele vive morto com relação a Deus, à natureza e aos seus semelhantes. Morte aqui, eu estou tomando no sentido de separação, porque é isso que morte significa, não é? A morte é a separação, por exemplo, da alma e do corpo. Então, essa separação de Deus e também interna no coração do homem é que produz esse vácuo, esse vazio. O homem foi feito para andar em referência a Deus, foi feito para a glória de Deus, foi feito para dominar sobre a criação, foi feito para viver em comunhão com as outras pessoas. Isso tudo foi profundamente abalado depois que ele cometeu o pecado. Então, hoje, a raça humana toda sofre as consequências disso. Nós já entramos no mundo, pelo nascimento, mortos espiritualmente, com hostilidade no nosso coração, com intranquilidade. Passamos os nossos dias debaixo da angústia e da preocupação causada exatamente por esse vácuo, por essa ausência de Deus no coração, por essa separação que se introduziu depois da queda. E como se isso não bastasse, Denis, os nossos pecados, os atos errados que nós cometemos, agravam a situação. A gente briga com o próximo, a gente é egoísta, a gente cobiça as coisas do próximo, o nosso coração arrogante não se dobra diante dos outros, nós queremos ter sempre o primeiro lugar, buscar os nossos interesses, vivemos como se Deus não existisse. Então tudo isso agrava a ansiedade no coração das pessoas. Pela misericórdia de Deus, Ele não nos deixou entregues a essa situação de miséria em que a raça humana agora vive. Mas Ele tratou a raiz do problema. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, nascido de mulher, Filho de Deus, perfeito, sem pecado, que cumpriu toda a lei de Deus, passou pelo mesmo teste que Adão havia passado, só que vitoriosamente. E na cruz do Calvário, Ele levou sobre si as nossas transgressões, Ele levou a nossa culpa, de maneira que aquilo que separa o homem de Deus agora é unido mediante a cruz de Jesus Cristo, que pode ser vista como uma ponte agora. A palavra reconciliação aparece muito no Novo Testamento para indicar a obra de Cristo. Deus em Cristo reconcilia o mundo consigo. E essa reconciliação com Deus, mediante o perdão de pecados, Denis, permite que o homem outra vez encontre o seu Criador, agora também o seu Redentor, e goze daquela paz, daquela tranquilidade de saber que o Criador supremo do universo, o Senhor de todas as coisas, não está mais em guerra contra ele, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e que agora então nós podemos ter essa paz, como Paulo diz lá em Romanos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, mediante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a base, a raiz do problema foi resolvido com a vinda de Cristo Jesus ao mundo,
com a justificação que nos é oferecida pela fé e a reconciliação com Deus que acontece quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus também nos dá o seu Espírito Santo. Paulo diz lá em Gálatas capítulo 5 que o fruto do Espírito, ou seja, o resultado da operação, da ação do Espírito Santo em nosso coração, é paz. Paz. Então, além de nos reconciliar com Ele, Deus também nos dá o Espírito que produz a paz. E também nos insere no seu corpo, que é a igreja, onde através da ministração da palavra, celebração da ceia, exercício dos dons espirituais, os exercícios espirituais, a oração, o cântico com os irmãos, todos esses exercícios, eles trazem a sensação real dessa paz que nós temos com Deus. Agora, Denis, o ponto aqui que precisa ser entendido é o seguinte, é que Deus não trata aqui nesse mundo, de forma definitiva, de todos os efeitos negativos do pecado. Ou seja, eu posso estar reconciliado com Deus, posso ter sido perdoado dos meus pecados, eu tenho o Espírito Santo, mas isso não quer dizer que nunca mais eu vou passar por ansiedade, isso não quer dizer que nunca mais vou me sentir angustiado, aflito, conturbado, perturbado com as circunstâncias e com os males aqui desse mundo. A verdade é que mesmo o crente mais fiel, ele ainda está sujeito aos resíduos, ao remanescente do pecado e dos efeitos do pecado aqui nesse mundo, porque Deus, na obra de redenção do homem, ele não nos dá o pacote todo de vez. Ele primeiro nos reconcilia com ele e trata o problema fundamental, que é a separação entre nós e Deus. Aqui nesse mundo, enquanto estamos vivos, ele nos ensina a lidar com as consequências do pecado, a controlar o nosso coração, a dominar e sujeitar as tentações. E na vinda do Senhor Jesus Cristo, quando ele retornar em glória a esse mundo, é que nós seremos então finalmente libertados de toda angústia, de todo o resíduo do pecado que ainda permanece em nós e gozaremos da paz perfeita no mundo onde não há, no novo céu e na nova terra, onde não haverá dor, não haverá morte, não haverá sofrimento, não haverá motivo de preocupação. Então, paz perfeita, absoluta, ela não nos é garantida ou prometida aqui nesse mundo. Embora Cristo tenha dito, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas ele mesmo nos ensinou aos seus discípulos a não viver ansiosos pela vida, pelo que comer, pelo que beber. Ele procurou encorajar os discípulos a confiar em Deus, porque ele já sabia que mesmo sendo discípulos, aqueles que o seguiam haveriam de passar por essas tentações e por essas dificuldades. Então, eu vejo aqui as drogas, como as drogas voltadas para a ansiedade, que a gente chama de ansiolíticos, né? Isso. Essas drogas, elas podem ser usadas, Denis, como um alívio temporário e para sofrimentos aqui nesse mundo. Eu não vejo errado, por exemplo, o crente tomar algum tipo de remédio que traga um pouco de tranquilidade, que traga um pouco de paz. O crente sabe que a paz verdadeira só na glória. Sabe que aqui nesse mundo ele está sofrendo ainda as consequências do pecado. Sabe que sua natureza é inclinada a todo o mal. Há distúrbios químicos no nosso corpo, causados na nossa mente, causados pelo efeito do pecado. O pecado trouxe uma devastação enorme na raça humana. Afetou não somente o nosso corpo, mas também a nossa mente. Da mesma forma que a gente toma remédio para tratar problemas intestinais, problema do coração, pressão alta, eu creio que Deus, na sua graça, permitiu e deu ao homem sabedoria para descobrir medicamentos que ajudem a ter um alívio temporário, é claro, do sofrimento mental, né? Porque a angústia é um sofrimento muito grande, né? Muito grande. Então, eu creio que, se utilizado da forma correta, né? Debaixo de médicos que entendam do assunto, então essas drogas, estou falando de drogas lícitas, né? Ok. Elas podem ser usadas para aliviar o sofrimento das pessoas, creio nisso. Agora, a questão da droga ilícita, né? Ele não diz aí, né? Não ficou claro aqui. Mas tem drogas ilícitas que são extremamente poderosas para trazer uma sensação de paz. Como a maconha, por exemplo, a cocaína, e diversos outros tipos de drogas, né, que não somente trazem uma sensação de paz, mas também induzem a um estado emocional
elevado de euforia, e provocando até mesmo alucinações e uma série de coisas semelhantes, né? Eu sei também que o tabaco, o fumo, né, ele também traz uma sensação de paz. Antes de conhecer a Jesus, na década de 70, eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia, né, para tentar aliviar a minha ansiedade que eu sentia no coração, e o cigarro trazia esse tipo de paz, né? Só que é extremamente prejudicial para a saúde, né? Não compensa, né? Agora, pastor, o preocupante é a dependência que ele causa. Exatamente, porque o que é que acontece? Uma vez que você fica dependendo dessa droga para ter paz, a tendência é que você esqueça que a fonte da paz é o nosso Deus, e que a paz, ela verdadeira, ela é o resultado da reconciliação com Deus mediante Jesus Cristo. Como eu disse, eu não creio que seja pecado você usar ajuda química para aliviar um pouco na angústia e na ansiedade, desde que, claro, seja a droga lícita, que seja prescrita por um médico e que não provoque em você a falsa sensação de que a sua paz depende disso aí, porque de fato a nossa paz depende de Deus. E no final, sabe, Denis, essas coisas, eu sei que a gente tem que ser sensível com pessoas que têm problemas, pessoas com bipolaridade, com esquizofrenia, pessoas com, eles chamam de síndrome de ansiedade generalizada, tem um nomezinho para isso, né? Transtorno de ansiedade generalizado, TAG, né? TAG. Então, essas pessoas, elas carecem de auxílio, de apoio, de terapia, e também, pela graça de Deus, há medicamentos que ajudam a controlar a pessoa e a mente da pessoa. Eu não sou contra isso, não acho que é pecado o crente tomar remédio, ainda que esses remédios tenham a ver com o estado mental dele. Mas como você falou, eu acho que a gente precisa ter cuidado para não depender dessas coisas e não fazer delas o nosso Deus. A redenção completa do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma será somente na vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando Ele vier, nossos corpos serão transformados, os mortos serão ressurretos e nós, no estado de glória, entraremos no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. Nós ansiamos por esse dia. Então, pastor, na verdade, o que é importante nesse momento do uso das drogas é a responsabilidade e a necessidade que a pessoa tem. Sim, porque tem... essa última, então, acho que arrematou, viu? Porque, veja só, hoje em dia, a gente vive numa sociedade que não sabe o que é sofrimento. Sofrimento é visto como, assim, uma coisa que prejudica o meu projeto de vida. Meu projeto de vida é ser feliz, ser bem-sucedido, aproveitar a vida. E o sofrimento, quando vem, ele é um empecilho. Então a gente não aguenta sofrer. A pessoa começou a sentir alguma coisa, ela já corre para tomar algum remédio para aliviar. A cabeça começou a doer, já vai tomar lá a sua Neosaldina, né, se for enxaqueca. A gente não suporta sofrimento. Então a sociedade de hoje, ela é muito sensível a esse tipo de coisa, e o consumo de drogas, ansiolíticos, então, é muito grande, quando, às vezes, conversar, orar, compartilhar, pedir aconselhamento, ajudaria a pessoa a ter paz sem necessidade de drogas. Então, esse ponto que você falou é extremamente importante. Havendo uma real necessidade, está claro, e que não se trata de uma questão de falta de aconselhamento, de falta de fé, mas é um distúrbio, é uma questão química do corpo da pessoa, da mente da pessoa. Eu não vejo problema em usar a graça de Deus, manifesta através da sabedoria dos médicos, dos químicos, e utilizar-se desses produtos para alcançar alívio. Ótimo, pastor. Então, o comentário que se faz das igrejas é uma coisa importante na vida das pessoas, tanto dos homens quanto das mulheres, porque eles vivem em sociedade, em grupos que se sentem à vontade para conversar e compartilhar suas necessidades. Exatamente. Muita gente sofre porque está isolado, né? Numa comunhão de pessoas, amigos, onde a pessoa pode desabafar, abrir o coração, contar o que está passando, ela pode receber apoio, ela vai descobrir que ela não é a única, ela vai receber bons conselhos, e aquilo traz paz. A pessoa sente-se amada, sente-se querida, cuidada,
e não precisa necessariamente estar recorrendo a drogas, né, para se sentir em paz, se ela vivesse em comunhão, se ela vivesse no meio do povo de Deus, cultivasse amizades, grupo de apoio, isso tudo ajuda bastante. Ótimo, pastor. Muito obrigado por essa resposta. Creio que ela vai ajudar muita gente, não somente o Cláudio Henrique. Isso. E quais são as suas palavras finais, pastor? Bom, eu quero dizer para você que me ouve aquelas palavras do Senhor Jesus Cristo que eu já mencionei. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. A paz que o mundo dá é uma paz ilusória, ela é passageira, é baseada em medicamentos, mas a paz que Cristo dá é a paz duradoura, é a paz que vem da nossa reconciliação com Deus através do sacrifício dele. Antes de mais nada, antes de apelar para remédios e para qualquer outras medidas, procure comunhão com Deus mediante Jesus Cristo. E você encontrará essa paz maravilhosa que ele promete. Deus o abençoe.